temos visto a pecuária brasileira, principalmente o elo da produção, com fortes preocupações e os pecuaristas já bem mais nervosos em relação à não retomada da China para a compra de carnes aqui do Brasil. As últimas informações dão conta de carga de produto brasileiro que chegou nos portos da China para passarem por uma fiscalização e teve a ordem de retorno. Também o Ministério da Agricultura, que suspende por 60 dias agora a produção de boi China. Olha, para falarmos a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora com a titular da Agrifato, Lígia Pimentel, que conversa conosco ao vivo pela internet. Lígia, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E esses temas que eu citei agora têm trazido forte preocupação para toda a cadeia produtiva. Qual que é a avaliação de momento, já que as variáveis não apontam, pelo menos para um curto prazo, uma retomada da China em relação à aquisição de carne brasileira, carne bovina brasileira? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. De fato, a situação só vem se complicando. O que a gente tem hoje é mais do mesmo, né? A certificação de carne já estava interrompida desde o dia 4 de setembro. Agora veio uma oficialização aí para a gente interromper também a produção, para que não se acumule aí muito estoque de carne nas câmaras frigoríficas. Então, mais uma complicação de uma situação que a gente vem sustentando desde o final de agosto. Infelizmente, a gente vê que as coisas não estão se encaminhando para uma solução muito ágil, nem muito prática. Lígia, nós estamos vendo esse processo, né, que tem trazido resultados, né, o resultante disso aqui no mercado brasileiro, a indústria frigorífica ficando, de certo modo, até fora das aquisições de boi gordo. Esse é um dado que nós temos acompanhado. Propostas para o valor de arroba bem mais baixo do que aquilo que o pecuarista estava acostumado a ver. Se nós compararmos os valores de 45, 46 dias, nós vamos chegar numa média aí de R$ 38, R$ 39 reais por arroba abaixo, comparado aos valores lá do começo do mês de setembro. Como que o mercado tem absorvido esses impactos aqui que são mais diretos na cadeia produtiva? Será que a Lígia me ouviu? Oi? Voltou. Voltou, Lígia. Lígia, Desculpa, você tinha falado de 36, 38 reais de queda, né? Podemos partir Isso, até daí? R$ 39 reais para a queda da arroba desde do começo do mês de setembro. Olha, veja bem, nós estamos falando aí que a China leva aproximadamente 15% de toda a produção brasileira de carne bovina. Então, de repente, esses 15%, ou eles têm que retornar para o mercado interno, que é menos provável, né? Ou eles ficam à deriva. Mas significa que, de todo o gado que hoje a gente está abatendo, a gente não tem mais esses 15% para quem destinar. Então, de certa forma, ou esse gado fica sobrando, ou ele volta em forma de carne para o mercado doméstico, né? E se a gente fizer a comparação desses R$ 39 reais aí de queda, 35, R$ 39 reais, dá aproximadamente uns 15% de queda mesmo. Olha só que comparação aí consonante, né? Então, nós temos que acomodar essa carne de volta no mercado doméstico. O consumidor brasileiro ele está combalido. Hoje nós temos o menor consumo per capita dos últimos 25 anos, porque a gente tem muito desemprego e inflação. E isso limita que o brasileiro coloque carne bovina na mesa todos os dias, né, que ele gostaria. Então nós temos um problema, sim. O mercado teve que buscar valores mais baixos para se reequilibrar. Nós esperamos que China retorne, né? Está sendo mais complicado do que inicialmente se previa, tá? Nós temos um pequeno problema diplomático aí. Os chineses não gostaram de a gente ter enviado a carne, mesmo com o problema aí sendo esclarecido, né? No caminho entre o problema e o esclarecimento, nós continuamos embarcando carne bovina. Essa carne ela tinha sido certificada antes do dia 4, desde o dia, até o dia 3, né, de setembro. Mesmo que o que tenha valido tenha sido a certificação, entre o português e o mandarim fica a interpretação do acordo comercial. Eles não ficaram satisfeitos, né? A gente entende porque os processadores brasileiros fizeram isso. Existe um booking dos navios e dos containers. Hoje tem uma escassez de containers e uma alta muito forte do transporte marítimo no mundo todo, né?
Então, o container está aqui, eu tenho um custo já pré-determinado, eu vou embarcar, porque eu não vou. Essa carne está certificada, ela foi contratada, eu já recebi a entrada do importador chinês para o valor dessa carne. O navio, o container estão aqui, eu vou embarcar, depois eu resolvo, né? Essa foi a maneira brasileira de interpretar aí o problema. Mas houve um pequeno atrito diplomático em que os chineses não gostaram de ter recebido essa carne. Os chineses, autoridades, não os importadores, o governo, né? Não gostou de ter recebido essa carne sem ter esclarecido, sem a gente ter esclarecido o que tinha acontecido antes. Então nós vamos precisar de diplomacia e muito jogo de cintura agora para tentar reverter esse quadro e voltar a exportar para lá, porque a gente tem um componente mais importante hoje das exportações na formação do preço doméstico do boi, já que antigamente a gente exportava 20% da produção. Hoje a gente exporta 30%. Desses 30% da nossa produção, aproximadamente 15% da nossa desses 30% da nossa produção que a gente manda para fora, isso dá aproximadamente 15% da produção que vai para a China, porque a China leva metade das nossas exportações aproximadamente. É bastante, né? Tem gente que acha que é pouco, mas não é. 15% da nossa produção e 15% do preço caindo, acho que dá para a gente colocar aí um paralelo e ver que de fato dói no bolso. Lígia, você acabou de traçar aí parâmetros que dá para citar a economia brasileira, o estado que ela vem, a queda do consumo per capita de carne bovina e posso dizer até de carnes de maneira geral. Esse cenário diplomático com os chineses em relação à entrega desse produto e principalmente como que o pecuarista tem visto esse cenário. E nós estávamos conversando durante essa semana aqui no canal do Boi a respeito de o que muda na pecuária brasileira a partir deste momento. Porque nós temos aí 45, 46 dias agora dessa suspensão. O Ministério coloca ali mais 60 dias em relação à boi China. E aí nós estávamos pensando como é que fica esse planejamento da pecuária nacional. No seu entendimento, esse planejamento, principalmente em relação a custos, a planejamento de comercialização de arroba até em mercado futuro, para ter alguma garantia em relação a esses negócios e a esses custos de produção, e principalmente aquele planejamento de abate de fêmeas que estava tendo até o momento, pode ser alterado por conta dessa questão com a China, com uma resolução mais demorada? Não, a gente acredita que o planejamento ele já deveria ter sido feito. Depois que o leite já foi derramado, é difícil, né? Quando saiu a notícia, né, quando foi oficializada aí o caso de encefalopatia espongiforme bovina não transmissível, que é assim que a gente gosta de chamar aqui, nós dissemos, olha, quem não comercializou ainda deveria comercializar agora, né? Porque a situação pode piorar. E na incerteza, dentro da incerteza, e considerando que hoje o que a gente tem é grande participação de boi de confinamento, né, com uma diária que varia aí entre 20 e 25 reais, dependendo da região produtora e das condições aí de engorda, a gente está trocando uma certeza por uma incerteza. Então, a comercialização deveria acontecer imediatamente quando a gente tem uma notícia negativa como essa. Daqui para frente, a gente está navegando sem instrumentos, digamos assim. A gente não sabe exatamente quando a China vai voltar, apesar de o governo ter pedido 60 dias, a gente não sabe se vai demorar 3, 30 ou 60 dias, né, para essa situação ser normalizada. A gente sabe que o Ministério já está atuando para tentar retomar aí, reverter esse quadro, mas a gente não tem garantia nenhuma. Então, a gente deveria passar a régua em outubro para quem precisa comercializar, não insistir mais com a aposta na boa sorte, né? E sim trabalhar com ferramentas de gestão de risco, com um cenário adverso e pensar na programação para os próximos lotes, né? Vamos pensar assim. E em termos, quando a gente fala de abate de fêmeas, a gente entende que agora a gente vai começar a reverter o ciclo, já são mais de 30 meses de retenção de fêmeas. A partir disso, muito provavelmente as pessoas vão começar a repensar, mas isso é um processo longo e faz parte do ciclo pecuário mesmo. Depois de 30 meses de fêmeas, de retenção de fêmeas, a gente deve começar a ver os preços do bezerro um pouco mais frouxos. Não necessariamente eles precisam cair, eles precisam só não conseguir acompanhar os custos de produção nominalmente para perderem valor real. E a partir daí a gente inverte essa retenção de fêmeas e volta a se esforçar para abater fêmeas numa tentativa de reverter essa situação.
Tá certo, Lígia. Lígia, aqui conosco nos estúdios está o nosso consultor de agronegócios, João Pedro Dias. Ele também vai te fazer uma pergunta. João Pedro, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Lígia. A grande questão é o seguinte, eu vejo, a China, 40%, 38% a 40% da carne importada pelos chineses vem do Brasil. E é uma carne barata. Nossa arroba hoje está menos de $50 a arroba. O consumo per capita na China nos últimos 10 anos aumentou quase 80%, E a China não tem como produzir lá, a maior parte da carne bovina é descarte de vaca leiteira, né? E eles vão buscar onde essa carne, já que isso vai impactar, né, essa nossa carne é uma carne barata, uma carne que entra num processo industrial deles lá, produção de alimentos industrializados. Eles vão buscar essa carne aonde? Ou eles vão diminuir radicalmente o consumo de carne bovina? Bom, boa tarde, João Pedro. Obrigada pela pergunta. Por sinal, ontem a gente teve uma conversa com um importador de carne bovina uruguaio que está na China desde 2005. Ele mora em Xangai e ele trouxe muitas questões culturais para a gente. A China, por exemplo, só para te exemplificar o que eu estou querendo dizer, a China está fazendo uma redução aí dramática de emissão de poluentes e isso está causando alguns espasmos econômicos. E aí eu perguntei para ele, falei, por que a China está fazendo essa transição radical se ela não fez uma transferência de matriz energética, né, de combustíveis fósseis para uma matriz renovável, por exemplo, eólica ou de energia solar? Essa transição ela não foi feita. Eu estou fazendo simplesmente uma redução sem ter feito uma transmissão de matriz. E basicamente ele falou: a história da China ela é feita, construída em cima de espasmos, não tem pouso suave na história da China, e isso vale também para o consumo de carne bovina. Se eles se incomodaram diplomaticamente aí com os embarques de carne bovina, e se essa carne chegou lá sem se explicar o que de fato estava acontecendo formalmente, ou se houve alguma diferença de interpretação do acordo comercial em relação ao português e ao mandarim, né, entre as duas culturas, para eles tanto faz se vai haver um choque aí de preços ou se vai haver um choque em termos de abastecimento de carne bovina. Vamos simplesmente transferir o consumo de carne bovina para carne de suínos ou para carne de frango, né? E aí nós levantamos uma outra questão importante: como estão os estoques, né? E eu sei que já está faltando carne bovina nos distribuidores, então os estoques são de fato baixos, o que valida assim imensamente a sua pergunta, né? E os estoques de carne suína também estão baixos, porque já começaram a fazer uso dos estoques de carne suína lá, mas eles têm estoques confortáveis ainda de carne de frango. Mas na verdade o governo não está nem aí. É isso que eu vi de uma pessoa que trabalha lá há 16 anos, né, que mora lá há 16 anos, e que o importante para eles é resolver a questão diplomática, e os preços eles vêm depois, porque eles não deixam qualquer coisa entrar lá de qualquer forma, e se incomodaram. Mas eu gostaria de repetir, reforçar aqui que a gente entende porque os exportadores, os fornecedores fizeram isso. A gente tem o booking dos navios, né? É difícil trazer esses navios para o Brasil, tem uma dificuldade de se conseguir containers hoje no mundo, um aumento semanal dos transportes marítimos, o container estava aqui, a carne estava certificada, eu vou mandar e depois a gente vê até lá, espero que já tenha resolvido a situação. Foi assim que a gente colocou 600 milhões de dólares de carne no mar, sem saber necessariamente se ia conseguir chegar lá e ser desembarcado, despachado ou não. Só uma questão, Lígia. O ano passado, quando deu a pandemia, muitos portos chineses ficaram parados, fechados. E esses navios foram realocados, foram levados ou descarregar em Hong Kong ou em Singapura. Nesse momento, não teria um plano B para essa parte dessa carne ir para esses mercados? Sim, isso já está acontecendo. Tem muito navio que ficou aguardando ali em Hong Kong, já está lá, né? Alguns navios aí que foram chegando. Lembrando que tem muita carga que ainda não chegou lá, tá? Porque demora 40, 45 dias. Então, a gente embarcou carne ao longo de todo setembro. Começamos a diminuir o ritmo de carne embarcada, no final de setembro. Então, tem muita carne para chegar lá ainda. Tem algumas cargas que já estão em Hong Kong, outras que já estão sendo renegociadas com outros países, como Indonésia, Vietnã, tá? Então a gente já tem alguma tentativa de realocar essa carga em outros países da Ásia, próprio Hong Kong, né, para que a gente consiga aproveitar e para que isso não tenha que retornar para o Brasil.